pedagogos, olá, professores. Que caminho nós estamos indo, né? Um caminho muito bonito, trilhamos até aqui. Mais uma vez eu quero me apresentar, sou a professora Viviane, sou pedagoga, assim como vocês, né? Estamos aqui para pegarmos o nosso livro de cabeceira. O livro de cabeceira de cada professor, de cada pedagogo, né? E nós não podemos deixar de fomentar que nós vamos trabalhar com essa disciplina que é o norte para o nosso trabalho como um todo. Política educacional brasileira, né? Nós vamos falar de toda a lei, de onde surgiu, né, os objetivos, as singularidades, as particularidades da nossa educação brasileira. E por isso que esse nome é tão forte, né? Quando a gente observa esse nome, Política Educacional Brasileira, né, a gente pensa que vai falar algo sobre política partidária, mas não. Nós vamos tratar aqui, nós vamos ter um olhar diferenciado sobre como a lei garante a nossa educação, como foram as lutas, como foram os entraves, né, até chegar num denominador comum, como foram as reformas, as inúmeras reformas que passamos todos os dias. Nós estamos em século XXI e estamos aqui falando de política educacional brasileira e nós percebemos que sempre tivemos reformas para tentar melhorar, chegar num consenso de melhoria e qualidade da educação brasileira, né? O que a lei nos garante, né? As diversas nomenclaturas, né, que temos aí ao longo da história da política educacional brasileira. E para isso, nós temos que ter gosto por duas coisas. Primeiro, todo professor, todo pedagogo deve ter como livro de sua cabeceira a LDB, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, né? Ela foi aí aprovada em dezembro de 96, por isso ela traz esse título, esse nome, LDB 93/94/96. Né? Aí surgiu o marco inicial, né, da nossa. Como proposta para essa unidade 1, nós vamos trabalhar agora a unidade 1. Você pode pegar aí o seu material, abrir aí na plataforma de estudos, né, o capítulo 1, onde nós temos aí a reforma e a descentralização do ensino no Estado. Nós temos aí, já adentramos. E como proposta para essa atividade, nós temos o primeiro debate, o nosso primeiro fórum, lá na nossa plataforma de estudo, onde nós vamos percebermos o contexto, né, de um todo da nossa educação brasileira. Todos os entraves que nós tivemos até hoje, até os dias atuais, até percebemos esses dias de hoje, né? Nós temos aí vários cenários, né? Cenários transformadores para a educação no Brasil. E nesse contexto, né, nós podemos perceber que a história, nós podemos perceber como foi que surgiu a nossa educação brasileira, né? Todo professor, todo pedagogo sabe que nós tivemos forte influência da catequese. Chegamos aqui, né, colonizados pelos portugueses, receberam como padres jesuítas os primeiros professores. Eles tinham função de catequizar, mas eles só poderiam catequizar se nós soubéssemos ler, né, se soubéssemos escrever, se compreendêssemos o que eles estavam falando, por sermos de línguas diferentes. Então, daí foi surgindo. Passamos por um longo período, né, onde a educação, ela não era gratuita, ela era centralizada em quem tinha poder aquisitivo. E nesse fórum nós vamos discorrer sobre isso, né? Nós vamos perceber o quanto foi importante cada reforma, até chegar à obrigatoriedade e gratuidade da educação brasileira. Todas as transformações, todos os cenários que passamos até chegar hoje, ano de 2020, onde nós estamos aí com um cenário também transformador, em plena transformação, né, nesse período, né? E nós percebemos, né, nessa primeira atividade, né, a importância
né, do município, a importância do Estado, o que a federação nos garante, né? Até aí, a descentralização do ensino. Percorremos aí várias inúmeras alterações, mudanças, descentralizações, implantações de processos, de descentralização na área educacional, né? Sempre considerando e analisando os limites, as possibilidades dos estados e também dos municípios. A Constituição Federal, como nós também falamos da LDB, a Constituição Federal, que é a lei maior que rege a nação brasileira, possibilitou os municípios criarem seus próprios sistemas de ensino. E nós vamos perceber, ao longo dessa unidade 1, que há atribuições de fato, o pleno funcionamento de normas no ensino municipal. Né? Voltando um pouquinho à nossa história, né? Só para nos posicionarmos melhor, né? A educação brasileira começou mesmo com a catequese, depois a quem tinha poder, né? As salas de aula eram em casas de pessoas, professores, né? Professores leigos na época, e nessa época somente tinha acesso à escola quem tinha poder aquisitivo, né? Quem tinha poder financeiro. As pessoas, a desigualdade social era gigantesca, né? Não tinha uma lei que dissesse, olha, é obrigatório, vamos fazer a partir de assim, construir juntos. Essa palavra construir não existia, né? Era mesmo a realidade dura, nua e crua, né? Difícil, mas era a nossa realidade, né? Aí passamos, né? O governo começou a implementar as primeiras reformas e passou para os estados e municípios a descentralização da educação. Cada estado e cada município iria perceber as reais necessidades, como eles iriam fomentar. Receber o recurso do governo federal, como ainda hoje recebe, e aí iríamos perceber quais as necessidades de cada região, ainda muito solto. Começaram a surgir timidamente as leis orgânicas municipais, né? Os planos municipais para a educação. Os planos municipais que vinham perceber as necessidades, né, do ensino primário, como era chamado na época, né, e onde existia muita desigualdade, onde não se levava em consideração as crianças, as famílias. Então, assim, foi uma luta, um entrave bem gigantesco até chegarmos nos dias atuais, né? Como já foi fomentado, né? A nossa educação, ela não foi fácil, né? Desde o começo foi uma educação de muitos entraves, muitas lutas, situações onde nós tivemos que mudar o nosso perfil para chegarmos até hoje, né? E nós percebemos que as leis hoje, né? Elas nos garantem, né? Muitas coisas, né? Muitos atributos, e que cabe a nós, professores, fazermos valer, né, a lei enquanto descentralização, gestão descentralizada. Então, os municípios e os estados, nessa unidade 1, eles passam a ter, né, poder de decisão, levando em consideração toda a lei nacional, o que rege a Constituição Federal, que é a lei maior, o que rege a LDB, que é a lei restrita para a educação brasileira. Então, os municípios passam a ter a obrigatoriedade de fomentar o ensino gratuito, de fomentar o ensino regular para todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos, né? E também, né, fomentar o espaço onde realmente as crianças e o adolescente possam ter esse cenário de transformação e de aprendizagem. Então, a lei nos garante já nessa primeira unidade que é muito importante conhecermos, nós professores, nós pedagogos, conhecermos a lei como um todo para sabermos onde é o território que nós estamos pisando. Eu costumo dizer nas salas de aula, né, por onde eu passo, que o professor ele tem papel decisivo, né? Ele tem papel
importante, mas para isso é necessário muito estudo, né? A LDB, ela precisa ser o nosso livro de cabeceira para nós vermos as singularidades, as particularidades de cada lugar fundamentados dentro da lei. Então, para essa unidade 1, nós temos como esse debate percebermos a importância, como foi importante descentralizar a educação lá do governo federal, lá do estado, e centralizar aqui no município. Percebermos qual é o cenário maior que hoje os municípios têm em relação, né, à educação. A reforma do Estado, a descentralização do ensino, federalismo e descentralização, a gestão da educação municipal. Então, assim, é muito importante porque os municípios ficam mesmo na base. Então, eles sabem a realidade, de acordo com a lei. Por isso que é importante nós conhecermos o nosso PPP nas nossas escolas, é importante conhecermos o Plano Nacional de Educação para irmos afunilando essa peneira e chegarmos até aqui nas nossas salas de aula e percebermos, sem fugir da lei, sem fugir da realidade, o quanto é importante para os nossos alunos, as nossas crianças, nossos adolescentes, jovens e adultos a aprendizagem. Então, nessa primeira atividade, nós temos como proposta de estudo esse fórum, esse debate, onde nós iremos perceber a importância do governo ter descentralizado o ensino, essa primeira reforma que foi. Nós percebemos aí que as reformas foram inúmeras, diversas, né? E que as desigualdades, elas perduraram por séculos, né? E que muitas pessoas, elas ficaram excluídas do ensino. E com essa descentralização, o que veio a melhorar? O que veio ser essencial? Melhorou? Precisa ser melhorado? Esse é o nosso papel enquanto pedagogo, percebermos essa realidade. Então, até lá!